Seja bem-vindo ao nosso curso World das Organizações, na nossa 16ª lição, que agrega valor à sua liderança. Pessoas saem das empresas por causa de outras pessoas. Você já deixou o emprego por causa de um líder ruim ou por causa de um mau relacionamento no trabalho? Dentro das organizações, nós nos deparamos dia a dia em lidar com as pessoas, em conversar com as pessoas, em comandar essas pessoas, em liderar essas pessoas. Então, em determinados momentos a gente vai perceber que vão acontecer atritos, vão acontecer discussões, vão acontecer um mal-estar dentro dessa organização em relação a essas pessoas, tanto elas com subordinados, equipe com outras equipes, subordinados com outros líderes. Vai existir uma certa incoerência dentro dessas pessoas. Eu posso ter um líder ruim dentro da organização, que vai demandar situações complicadas para os subordinados. Ou até mesmo eu posso ter conflitos entre essas pessoas das equipes, tá? E essas pessoas em si, elas têm um mau relacionamento dentro do trabalho. Esse mau relacionamento, esse mal-estar poderá levar algumas dessas pessoas a pedir demissão. E se isso acontecer, ou seja, se essa pessoa pede demissão sem nenhum motivo claro evidenciado pela organização, acende aí um alerta para o líder tentar buscar justamente identificar o porquê que essa pessoa está pedindo demissão. Então, nessa 16ª lição, a gente vai justamente tentar entender os porquês que muitas demissões acontecem, por que muitos liderados saem das organizações. Então, o que a gente pode entender no nosso título principal desta 16ª aula é que as pessoas não saem das empresas, né? Ou seja, por um motivo óbvio, não é as empresas, e sim por outras pessoas. E é aí que a gente vai descobrir por que isso acontece. Portas abertas para contratar pessoas. Todas as organizações vivem um entra e sai de funcionários constantemente. E a gente observa que essas pessoas, elas entram por um motivo, ou seja, pela vaga do emprego, do tão sonhado emprego que ela deseja. Essa é a primeira porta do qual elas ingressam dentro da organização. O desejo de assumir aquele cargo, o desejo de assumir aquele emprego. E nesse desejo de assumir um emprego, ou seja, de entrar dentro dessa empresa, muitas delas se encaixam dentro da visão que a empresa possui, dentro da missão que a empresa possui. Ou mesmo ainda, elas acreditam que a empresa, estando elas lá dentro, elas acreditam que a empresa oferece mais oportunidades, além daquele que é oferecido no momento que a vaga surge, né, dentro da empresa. Ou seja, no momento da seleção, que ela foi selecionada para trabalhar em determinado cargo dentro da empresa, que foi dito lá qual eram os salários, ou seja, além disso, muitas dessas pessoas ingressam dentro da empresa justamente buscando algo melhor, ou seja, talvez uma elevação hierárquico, né, dentro da organização, uma mudança de cargo ao longo do tempo que ela passar dentro dessa organização. Então, existem vários motivos pelos quais essas pessoas ingressam dentro da organização. Pode ser a missão, pode ser a visão que a empresa tem em relação, que é algo que pode aproximar as pessoas e até mesmo estimula ela a ingressar dentro da organização. Ou pode ser até mesmo pela questão dos objetivos do qual ela tem como pessoa, ingressar dentro daquele emprego, né? Ou seja, dentro daquele cargo que ela vai entrar na empresa. De repente é um cargo que tem relevância, né? Profissionalmente, para ela, representa algo importante para a vida dela. Então, existem vários motivos pelos quais ela quer ingressar dentro da organização. Ou mesmo ainda, dentro desses motivos, pode ser uma questão, uma aproximação do líder que ela tem, alguém que ela conheça lá dentro, que já lidera as equipes, tá? Ou até mesmo por razões dela acreditar, né? Ela se candidata a essa vaga e ela acredita que existem razões positivas para ela poder ingressar. Ela se identifica com aquele cargo do qual ela está entrando na empresa. Ou seja, a gente observa que quando essas pessoas entram dentro das organizações, existem vários motivos diferenciados pelos quais elas querem ingressar dentro dessa empresa. Mas quando essa pessoa sai da organização, aí já é bem diferente. Na maioria dos casos, existe um motivo comum
ou seja, praticamente quase todas as pessoas saem da empresa por um determinado motivo. Vejamos agora quais são esses motivos, né, principais que a gente consegue identificar por que essas pessoas saem da organização. O primeiro deles seria a questão do desejo de buscar aquilo que ela não encontrou dentro da organização, tá? Ou seja, pastos mais verdes, ou seja, oportunidades melhores para ela. Ou, em segundo caso, a gente pode encontrar, dentro desses motivos, questões pessoais. De repente essa pessoa não se deu bem com alguém que já estava há mais tempo dentro da organização, e aí, por algum motivo pessoal, ela deseja sair, até mesmo para evitar um atrito maior com aquela outra pessoa. E aí você, como líder, quando observa que existe esses motivos intrínsecos, né, esses motivos pessoais de abandonar a empresa, se o líder reconhece que aquela pessoa tem um potencial que pode agregar valor para a organização, então ele tem que parar um pouquinho e analisar essa demissão, ver realmente quais são os motivos verdadeiros pelos quais essa pessoa está saindo da organização. Atividade prática. Sua equipe pode confiar em você? Você é um tipo de líder que a sua equipe pode confiar em você, seja em quais situações a equipe esteja passando, nas dificuldades ou no sucesso, negativamente ou positivamente, ou seja, as situações que estão acontecendo dentro da organização, a equipe pode confiar em você? Segunda, qual é a sua atitude em relação à sua equipe? Se você é líder, como você vê a sua equipe? São apenas subordinados que apenas sabem fazer aquilo que você diz, aquilo que você fala para eles? São pessoas ou recursos que vão ser manipulados, que vão ser conduzidos, que eu tenho que pegar na mão, eu tenho que dar um empurrão para que realmente eles tomem iniciativas? São um mal necessário a ser tolerado dentro da organização para que a coisa dê certo? São colegas trabalhadores que executam uma atividade ideal e que tem um perfil como você, como líder, que a coisa funciona justamente porque são pessoas potenciais igualmente a você. Pessoas saem das empresas por causa de outras pessoas. Procure analisar com outras pessoas dentro da organização os motivos pelos quais as pessoas estão saindo da organização, se é saindo da sua equipe ou é saindo da equipe de outros líderes. Então procure analisar isso, converse com outros líderes, conversem com outras pessoas, tente descobrir por que essas pessoas estão saindo, procure descobrir qual o nível de responsabilidade pela perda de pessoal que a organização está tendo. Peça a esses líderes para que eles descrevam o que eles fazem para valorizar esses funcionários, desenvolver a confiança em relação aos outros, ampliar a própria competência, ser mais seguras de si. Ajude a identificar nessas pessoas o motivo pelos quais eles estão saindo e procure trabalhar, aprimorar esses potenciais que essas pessoas têm. De repente você consegue salvar algumas dessas pessoas e tornar elas, manter elas dentro da organização. Se você fizer isso como líder, você vai conseguir descobrir que é capaz de ajudar essas pessoas a se auto-reconhecer dentro da organização. Talvez elas não consigam se encaixar dentro daquela atividade que elas estejam fazendo. E aí você, como líder, você tenta descobrir esses motivos. Eis aí uma descoberta maravilhosa que você vai fazer. Um bem que você vai conseguir sentir assim, dentro de você vai saber que você fez algo de bom para aquela pessoa, que por algum motivo ela estava saindo da organização e você manteve ela dentro da organização. Com isso, nós encerramos a nossa 16ª lição, que agrega valor à sua liderança. Até a nossa próxima aula, um forte abraço.